Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero falar sobre a esperança dos crentes em meio aos dias difíceis, em meio ao sofrimento. Cristo é a esperança do nosso coração. Cristo é a esperança de todos os cristãos, e para isso eu convido vocês que abram suas Bíblias aí em 1 Pedro, capítulo 1, por gentileza. Para que os irmãos saibam, eu falei do Dilermando, para não ficar o irmão Dilermando e a Lúcia. O Dile, ele passou por um cateterismo, mas é necessário também fazer uma angioplastia, então ele vai fazer esse desentupimento de veias amanhã e creio que será um sucesso e vai ficar tudo bem com ele. Estejamos nós orando por ele. 1 Pedro, por gentileza, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Pedro está logo na sequência de Tiago. Amém? Acharam, irmãos? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Amém. Meus irmãos, eu comecei a preparar essa mensagem e eu a pregaria no próximo domingo. Tinha outra mensagem para hoje, mas na sexta-feira, finalizando ela, essa mensagem ela é tão empolgante, ela preencheu meu coração de uma forma. Eu aconselharia você a ler esses 5 versículos todos os dias. Escreve eles numa cartolina e prega lá na parede do teu quarto, no teto, quando você deitar, leia esses 5 versículos. Irmãos, tem tanto conhecimento nesses 5 versículos, tem tanta teologia, tem tanto ensinamento, que só esses 5 versículos nos manteriam crentes o resto da vida. Eu comecei a escrever e tive que parar. Eu ia até o verso 12, parei no 5, para não ser um sermão muito grande. Eu quero ir devagarzinho, e se eu ver que vou demorar muito, eu vou parar e vamos continuar essa mensagem no outro dia. Ela é empolgante, irmãos. Eu estava em casa à tarde me preparando, revisando e pedindo para Deus que aquilo que eu vi, aquilo que eu li, aquilo que entrou no meu coração, entrasse também no coração de vocês. Que você saia daqui radiante hoje. Esta palavra mude ainda mais, que o que acabamos de cantar aconteça ainda mais, que o nosso coração seja transformado ainda mais. A guisa de introdução, irmãos, Pedro, quando estava escrevendo essa primeira carta, lá por volta do ano 60, há um breve tempo aqui, entre 60 e 67, Pedro, ele escreveu a primeira carta, escreveu a segunda carta, e provavelmente ele foi executado perto do ano 67 pelo rei Nero, quando houve aquele grande incêndio de Roma, que acusou os cristãos, e foi nessa época que mais ou menos é que Pedro então foi executado. Os irmãos sabem, Pedro é o líder da igreja, não o Papa, como diz a igreja romana, mas um dos discípulos e um dos principais apóstolos que foi chamado, e ele era o líder, era aquele que
incentivava as pessoas, que levava as pessoas, bronco, impetuoso, mas um homem de Deus, usado por Deus até hoje, nas palavras que estão à nossa disposição. Nós sabemos muito pouco de onde Pedro realmente estava quando ele escreveu essa carta, irmãos, mas alguns estudiosos, há um certo consenso que diz que ele estava em Roma. O capítulo 5 aqui desse mesmo livro, 5:13, Pedro, ele faz referência a uma cidade, ou uma região, ele chama de Babilônia, e há um consenso entre os estudiosos que essa Babilônia era Roma, mas isso não é de fato certeza, e nós não temos realmente como dizer que ele estava verdadeiramente em Roma, mas é possível, há uma probabilidade. E também não está na Bíblia, mas segundo a tradição, Pedro, ele foi morto crucificado, e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ser crucificado como foi o nosso Senhor Jesus. Então essa carta, irmãos, que nós estamos começando aqui a ler, a estudar, ela faz parte de um grupo de cartas que nós chamamos de cartas gerais, ou cartas católicas. Não católica diz respeito à igreja, católica significa universal. É uma carta que não foi escrita para uma igreja local, mas para um grupo de igrejas, foi escrito para as igrejas, então os ensinamentos são para todas as igrejas a quem essa carta alcançou na época que foi escrita e alcança até hoje. Meus queridos, é muito nítido que Pedro está escrevendo para alertar e consolar os cristãos sobre os sofrimentos que estavam acontecendo e que viriam a acontecer ainda para estes irmãos que moravam nessas províncias romanas, lá na Ásia Menor. E Pedro escreve então uma carta para consolar esses irmãos, esses crentes, esses cristãos que estavam sofrendo, cristãos que haviam sido expulsos de suas terras, despatriados. Então lá eles foram e deixaram tudo para trás. Eles deixaram sua terra, eles deixaram seus bens, eles deixaram suas vidas, eles deixaram o seu carro zero que haviam comprado, eles deixaram aquela televisão enorme, deixaram para trás aquela roupa de marca, aquele tênis de Milão, eles deixaram tudo, tudo. Tiveram que fugir da sua terra e se refugiar nessas 5 províncias para salvarem as suas vidas, mas lá também eles estavam passando por sofrimentos, e sofrimentos ainda viriam, muito maiores, no ano 112, no ano 240, quando os imperadores esquentariam ainda mais o fogo contra os crentes. O próprio Pedro, irmãos, estava passando por grandes pressões, por sofrimentos, e como eu disse, provavelmente depois que ele escreve essas 2 cartas, ele é passado então à execução, ele é morto. Uma outra abordagem, irmãos, muito interessante que Pedro está fazendo em sua carta, é para lembrar os irmãos de que eles são peregrinos, de que eles são forasteiros nessa terra. Eu quero te dizer, irmãos, com a mais franca e espontânea forma de te falar, você não é dessa terra. Você é forasteiro nessa terra, você é peregrino nessa terra. Não tem um homem e nenhuma mulher de Deus que pertence a essa terra. Nossa terra é outra, irmãos, nossa pátria é outra. Nós estamos aqui de passagem e nós temos que zelar e cuidar e ter e fazer, mas tudo isso ficará. Todas as nossas coisas que nós amamos e valorizamos, todos os nossos bens ficarão e nós iremos para o Senhor. Nós devemos considerar, irmãos, que em tempos de aflições e perseguições, é realmente muito consolador saber que a despeito de todo o mal que possam articular contra nós, nada poderão fazer para nos impedir de entrar no nosso destino eterno, na nossa terra celestial, preparada por Deus para todos os seus filhos. Lá no verso 5, fala que nós fomos guardados por Deus. Guardados, irmãos. Ninguém
tira um homem, uma mulher de Deus das mãos de Jesus? Ninguém. Há um poder, há uma glória, há uma virtude no Senhor nos guardando e protegendo. Nunca, ninguém, jamais perderá aquilo que Deus lhe deu, que é a salvação em Cristo Jesus. O reverendo Lopes, Hernando Dias Lopes, ele diz assim no seu comentário bíblico: a primeira carta de Pedro é uma fonte de consolo para os dias sombrios, um bálsamo do céu para os que caminham pelos vales escuros da vida e um tônico espiritual para os que sofrem injustiças e são fuzilados pelo vendaval da perseguição. Por isso, irmãos, escute isso com alegria no seu coração, pesa-nos, irmãos, o dever de valorizar a nossa liberdade para viver e declarar que somos cristãos. Não podemos, irmãos, fazer corpo mole e menosprezarmos a riqueza que temos para cultuar o nosso Deus livremente, podendo vir aos cultos sem que haja um único impedimento. Os irmãos hão de concordar comigo que geralmente o maior impedimento somos nós mesmos. Nós nos impedimos, muitas vezes, de servir a Deus, de cultuar a Deus, de pregar a palavra, de testemunhar a Deus nas ruas, nos lugares onde estamos, de entregar um folheto, de vir à igreja. Nós somos o nosso maior bloqueio, o maior impedimento. Se nós vencermos a nós venceremos todas as dificuldades. Primeiro ponto, então, da mensagem, de quem é essa carta e para quem é essa carta? Leio de novo, então, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Queridos irmãos, num tom muito solene, Pedro começa a sua carta escrevendo que ele tinha autoridade para falar as coisas que ele falaria. Mas Pedro não está se vangloriando de ser apóstolo, como muitos fazem hoje. Nem mesmo era necessário fazer que isso fosse de alguma forma imposto sobre os seus leitores. Contudo, ao mencionar apóstolo de Jesus Cristo, fica evidente, irmãos, que a autoridade da carta estava residindo e provindo de uma única fonte de autoridade, que era o Senhor Jesus Cristo. Era como se o próprio Senhor Jesus estivesse escrevendo aquelas palavras, o que de fato é verdade, pois a Bíblia é inspirada por Deus, é inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia é o que nos chegou até hoje, que nos revela a pessoa do Filho, que nos mostra nossos erros, que nos faz ser convencidos do nosso pecado, que nos salva, que manifesta o Deus ao qual nós servimos. Isso é importante, irmãos, porque termos a mais exata compreensão de que a Bíblia, sendo a palavra de Deus e não contendo a palavra de Deus, por favor, entendam isso. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, como querem alguns que isso seja ensinado, como querem alguns que nós acreditemos. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é tudo o que nós precisamos para ser amadurecidos, para crescermos na presença de Deus, para termos uma vida plena, uma vida verdadeiramente cristã, irmãos. Sabe, queridos, ao longo da história, não faltaram quem se levantasse para tentar desqualificar o texto bíblico, mas todos eles foram envergonhados. Recentemente, aqui no Brasil, o mesmo que ensinou e ensina ainda que a Bíblia tem que ser atualizada, agora também ensina na sua igreja que o inferno não existe. O que torna a vida dos seus ouvintes, dos membros desta igreja, muito mais tranquila.
porque assim eles não precisam se preocupar com o lugar de tormento. O inferno não existe. Esse tipo de ensinamento, irmãos, ele é antibíblico, ele é humano, ele é diabólico, ele é enganoso, ele é perverso. E eu pergunto, irmãos, não acreditar que o inferno não existe, no inferno existe, faz o inferno deixar de existir? Veja, irmãos, como é perigoso quando alguém se levanta para ensinar doutrinas de demônios, e as pessoas acreditam. Se por um lado, irmãos, Pedro está escrevendo com a autoridade que lhe é confiada, como representante de Cristo, por outro lado, aqueles que ouviriam e leriam a sua carta, como os irmãos lá daquelas 5 províncias, e como nós hoje, nós somos um povo privilegiado, porque esta carta está dizendo que ela é escrita aos eleitos, e se somos eleitos, somos bem-aventurados nessa terra, irmãos. Pedro os chama de eleitos. Essa é a mais alta posição social, posição que um homem de Deus, que uma mulher de Deus pode chegar. Nenhum cargo, nenhuma posição social, nenhum status ou qualquer outra coisa ou poder é superior à grandeza dessa posição. Sermos chamados de eleitos, irmãos, nos faz lembrar que mesmo sem nenhum merecimento, Deus nos chamou. Deus nos elegeu e predestinou para sermos seus filhos e vivermos com Ele eternamente. Irmãos, ter sido escolhidos por Deus é um ato de sua graça, é um ato de sua misericórdia, é um ato do amor derramado sobre nós puramente pela vontade dEle. Queridos irmãos, nós estávamos perdidos e Ele nos achou, e Ele nos atraiu para sermos seus filhos em Cristo Jesus. E logicamente, meus amados, que o fato de sermos eleitos por Deus é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Devemos lembrar que Deus havia escolhido um povo chamado Israel para ser o seu representante e proclamar o seu nome sobre a terra. Mas esse povo falhou. E essa mesma responsabilidade foi dada a nós no exato momento em que fomos eleitos como seus filhos e feitos co-herdeiros em Cristo Jesus. Querida igreja, o mundo está clamando pelo anúncio da salvação. E é de nossa boca que esperam ouvir o proclamar do Evangelho que cura, do Evangelho que liberta. Afinal, foi da boca do próprio Senhor Jesus que saiu a ordem da grande comissão: ide e pregai o Evangelho. Aonde? Aqui e acolá. Aqui na nossa cidade, até os confins da terra. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele, por inspiração divina, nos deixou um dos textos mais fortes, mais impressionantes de toda a palavra de Deus. Enfática e contundentemente, irmãos, somos convocados a pregar e a testemunhar o amor de Cristo às nações. Veja, Romanos 10, verso 12 a 15 diz assim: porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O mundo está esperando por você, meu irmão, minha irmã. O mundo está esperando, eles querem crer. Eles querem invocar a Deus nas suas vidas.
mas precisa de alguém levar a palavra até eles, para que creiam, e crendo invoquem a Deus e sejam salvos. Meus irmãos, nós somos forasteiros nesse mundo, nós não pertencemos mais a Ele, mas enquanto estamos nele, nós precisamos fazer o nome de Cristo conhecido em todas as nações, proclamando o Evangelho até os confins da terra. Como lemos, a palavra de Deus está em nossa boca, em nosso coração, e precisamos fazê-la conhecida de todos os povos, de todas as nações da terra. Os destinatários dessa carta eram cristãos que viviam fora da sua pátria terrestre, longe dos limites da Palestina. Por isso Pedro chama de forasteiros da diáspora. Eles viviam em províncias romanas lá na Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. A palavra grega, irmãos, usada para um morador de um país estrangeiro é paroikos. Olha que palavra, irmãos, uma palavra que você conhece. Paroikos. Essa, irmãos, é a palavra que nós conhecemos como paróquia. E o significado disso, irmãos, e de fato é muito significativo, porque assim como todo estrangeiro tem saudade de seu país, nós temos da nossa terra celestial. Existe um desejo dentro do meu e do seu coração pelo eterno, pelo que transcende. Nós vivemos nesse mundo, irmãos, e às vezes, se você nunca pensou, eu já pensei, às vezes nós estamos exatamente como Paulo, pedindo para Deus nos levar, para que nós venhamos a conhecer a nossa pátria celestial, de tão cansados, de tão exausto desse mundo. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, nós temos que labutar, nós temos que trabalhar. Sabe, queridos, quando nos reunimos em nossa paróquia, estamos celebrando e adorando o Deus que nos chamou para ser seus filhos. Filhos que Deus aguarda para que um dia nós possamos estar com Ele eternamente, na terra de onde realmente somos naturais. Quando nos reunimos em adoração, quando nos reunimos na igreja, nos fortalecemos na nossa paróquia, e os nossos olhos olham para o céu, olham para o destino eterno, olham para a casa da qual temos saudade e ainda nem conhecemos, o nosso lar eterno. Hebreus 13, verso 14, ele vai corroborar esse pensamento dizendo assim: de fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, a Jerusalém do céu. Nós ansiamos por ela, nós queremos morar nela. O fato, meus amados irmãos, de sabermos que estamos aqui nessa terra somente de passagem, que somos peregrinos, não tira de nós a responsabilidade pelo trato, pelo zelo, pelo cuidado com essa terra. Nós sabemos que somos peregrinos e que não pertencemos a este mundo, portanto, devemos preservar nossos valores cristãos e não nos deixarmos contaminar pelos costumes deste mundo corrompido. Só estamos aqui por um breve momento. E esse momento passa muito rapidamente, irmãos, muito rapidamente. Assim como Daniel, quando ele é levado para uma terra estranha, ele era peregrino naquela terra, ele era forasteiro naquela terra, e foi-lhe apresentado um grande banquete, muitos manjares, e Daniel falou: não vou me contaminar com esses manjares, eu não os quero. De fato, irmãos, se por um lado temos o privilégio do chamado eterno, por outro temos a responsabilidade do testemunho, do nome pelo qual somos chamados. Nós somos chamados de povo de Deus, de cristãos. Quando um casal se casa, homem e mulher se casam, a esposa passa a ter o nome do marido,
e ela vai zelar por esse nome, ela vai cuidar desse nome, e vai testemunhar esse nome. E assim é conosco, irmãos, quando fomos atraídos por Cristo em suas ternas cordas de misericórdia, e unidos com Ele pela obra da cruz, nos tornamos um com Ele, e passamos a carregar o nosso testemunho de vida, o nome dEle. Aquilo que fazemos, aquilo que falamos, deve testemunhar o nome de Jesus, devemos honrá-lo diante deste mundo, irmãos. Nós não podemos cair no ledo engano, na cilada, de vivermos uma vida cristã mais ou menos. Nós somos crentes e ponto final. Queiram nos perseguir, não vamos deixar de ser crente. Se soltarem os leões contra nós, cantaremos louvores, testemunharemos o Cristo que servimos. Ainda refletindo o verso 2, Pedro diz: fomos eleitos segundo a presciência de Deus. E isso, amados, nos coloca no devido lugar. Diferente do que muitos acreditam, Deus não viu algo em nós que fizesse olhar para nós e falar: vou salvar esse cabra. Olha como ele é bonzinho, olha como ele faz atos de bondade, então eu vou salvar ele. Pelo contrário, irmãos, Ele nos salvou segundo o seu eterno poder derramado sobre nós, com graça e misericórdia, quando ainda sequer existíamos. Não havia nada em nós que nos pudesse salvar, nada além de ofensa e pecado contra Deus. Nada em nós ou nada que nós façamos poderia convencer a Deus de nos salvar. Como sempre falamos, irmãos, Deus quis nos salvar e nos salvou. Amém, queridos? Fomos eleitos em santificação do Espírito. Lutero, ele disse assim: por minha própria razão ou por minhas próprias forças, não posso crer em Jesus Cristo nem ir a Ele. Meus amados, se dependesse de nós buscarmos ou irmos até Deus, jamais daríamos um único passo em sua direção. Se hoje você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não ache que você tomou a iniciativa, não tomou. Você foi buscado por Deus, você foi atraído por Deus, Deus te amou primeiro, Deus te elegeu, Deus te predestinou, quando você sequer existia, Ele te conhecia, quando você era formado no ventre da sua mãe, e te chamou, te elegeu, te escolheu, te predestinou para ser filho dele, porque Ele te amou primeiro. Ele, pela ação do Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça, e nos leva para Ele. Sem que o Espírito Santo, meus irmãos, opere em nós esse convencimento, nós estaremos fugindo dia após dia para o mais longe que pudéssemos de Deus. Nós faríamos como Adão, escondidinhos lá atrás da moita, e quando Deus nos chamasse, falava assim: ô Lucas, cadê você, menino? Estou aqui. Por que você está aí? Porque tive medo. O Zé, o Pedro, o João. Irmãos, se dependesse de nós, a gente estava correndo de Deus. Ele nos amou primeiro. Ele nos buscou. Nós fomos eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, verso 2. E eu confesso, meus irmãos, que eu me detive nessas expressões: eleitos, obediência, a aspersão do sangue de Jesus. Eu confesso que eu fiquei impactado quando eu estava estudando essa passagem. Irmãos, ela é tão poderosa, ela é tão profunda, e ela tem que causar em nós grande temor. Pedro está lembrando os seus leitores de que eles estão vivendo numa nova aliança selada pelo sangue de Jesus, aspergido sobre eles. Ele está nos fazendo lembrar que a nossa mais alva brancura
que a nossa mais limpa santidade, que a nossa veste mais purificada, foi pelo sangue de Jesus. Ele aspergiu o sangue dele sobre nós, para nos remir, para nos purificar, para nos lavar e nos deixar aptos a chegarmos à presença de Deus. Ele está lembrando os seus leitores, que agora nós pertencemos a uma nova aliança, selada pelo sangue de Jesus Cristo aspergido sobre nós, irmãos. Pedro está fazendo menção do texto lá, de vários na verdade, mas eu optei por Êxodo 24, quando Moisés ele sobe lá no monte, o povo fica lá embaixo, ele sobe ao monte, Deus fala com ele, dá as leis para ele, e ele volta, então ele vai ler para o povo, assim, Êxodo 24, depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram, tudo que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue, e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Amada igreja, depois que Moisés falou ao povo, apresentou a aliança de Deus com eles, todos disseram que obedeceriam e fariam tudo o que havia sido falado naquela aliança, mas nós sabemos que o povo falhou, que o povo não fez o que falou que faria, que o povo se deixou pender para a idolatria, que o povo abandonou a Deus, que o povo foi desobediente a Deus. Pedro nos faz lembrar, irmãos, que em Cristo Jesus Deus fez conosco uma nova aliança, eterna, perfeita, e que devemos nos esmerar para cumprir e viver em santidade e obediência, não pelo peso da lei, mas pelo poder da graça. Nós não podemos ser perfeitos, jamais seremos, mas é no poder da graça de Deus que somos sustentados, irmãos, para vivermos em santidade, para vivermos em amor, para caminharmos na plena convicção de que seremos e estaremos com o Senhor no céu. Pelo sangue de Cristo aspergido sobre nós, fomos purificados. Fomos separados para ainda que, estando neste mundo, irmãos, não sejamos mais deste mundo, e assim possamos viver de modo digno e de modo santo. Aliás, irmãos, ser santo significa que somos separados. E se somos separados deste mundo, nós somos exilados, somos forasteiros, somos peregrinos nessa terra. Contudo, irmãos, eleitos por Deus para vivermos em obediência, aguardando a nossa redenção e assim voltarmos para a nossa casa. Nós fomos chamados para viver segundo uma viva esperança. Depois de fazer toda essa saudação rica e cheia de lições, Pedro vai ao assunto da carta, mas não antes, irmãos, de fazer uma doxologia, ou seja, não antes de adorar a Deus, de onde nós podemos tirar ainda mais algumas lições para a nossa vida cristã. Verso 3 fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro começa, irmãos, nos fazendo lembrar que servimos a um Deus que é Deus de vivos. Jesus, ele venceu a morte, ressuscitou, sendo ele um com o Pai e com o Espírito Santo. E não só isso, irmãos, mas também temos a clareza de que estamos adorando a um Deus que está perto de nós, que nos assiste, que nos abençoa, que nos guarda, que zela da nossa vida. Meus amados, existe algo poderoso sendo dito aqui. Mais uma vez vemos que somos lembrados de que a misericórdia de Deus veio sobre nós,
E agora escute, irmãos, escute. Misericórdia não é algo que recebemos por crédito, mas por total condição de incapacidade. Leio de novo. Misericórdia não é algo que recebemos por crédito, mas por total condição de incapacidade. Eu não sei se você sabia, mas tem um selo em nós de incapacidade. Nós não podemos ser salvos por nós mesmos. Nós precisávamos de alguém que pudesse. Estávamos totalmente mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Meus irmãos, em nós não havia nenhuma que seja uma fagulha de vida. Nada. Nós estávamos exatamente como Lázaro dentro da tumba, morto há 4 dias. Totalmente perdidos, totalmente podres em nossos pecados. E foi graças à misericórdia de Deus em Cristo Jesus que fomos alcançados e regenerados. E regenerado significa nascer de novo, significa ter a vida de Deus, significa ser nascidos do alto. Meus irmãos, aquele grito de Jesus lá para Lázaro nos alcançou e nos chamou para fora da tumba do pecado. Nós fomos restituídos à vida, não mais a nossa vida, mas a vida de Cristo. Por isso somos uma nova criatura. O que estou falando, irmãos, é que o milagre do novo nascimento aconteceu. A vida de Deus veio habitar em nós. A vida do alto passou a ser a nossa vida, irmãos. E sem que haja uma nova vida, ninguém pode entrar no reino de Deus. Por isso, irmãos, a grandeza dessa misericórdia, por isso que Pedro está falando, grande misericórdia. Para um grande pecador como eu, só uma grande misericórdia. Morto é morto, e continua morto, a menos que a graça de Deus o alcance e o faça renascer, e doravante viverá a vida de Cristo, e isso é ser regenerado. Mas quanto tempo, irmãos, essa nova vida dura? Temos realmente a garantia de que depois de nascermos de novo, de termos sido alcançados por Deus, de recebermos o Espírito Santo, de termos a vida de Cristo habitando em nós, nós temos de fato a garantia de que isso é infinito, de que não acaba? Temos. Aquele que o Pai me dá, ninguém tira das minhas mãos. Tiago 1,18, que estudamos recente, diz que somos as primícias da nova criação. E é a semelhança de Jesus, irmãos, que seremos e viveremos eternamente. Não estamos mais sujeitos a este mundo, ainda que, como já dissemos, vivendo neste mundo. A nossa garantia de que tudo isso é verdade, irmãos, reside na afirmação que nós vamos ler a seguir. Nós fomos regenerados, diz o verso 4, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha. Talvez na sua versão diz imarcessível, acho que é essa palavra, ou seja, que não murche, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Quem vai te tirar da mão de Deus, que é todo-poderoso? Quem nos separará do amor de Deus, irmãos? A altura? Profundidade? A espada? A fome? A peste? Ninguém. Nada nos separa do amor de Deus. Todas as coisas, todos os bens, todas as belezas deste mundo passarão, mas a beleza da herança eterna que está reservada aos filhos de Deus jamais se perderá, jamais deixará de brilhar, jamais murchará. E tudo isso, irmãos, nos foi dado.
E podemos e devemos tomar posse pela fé em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo que recebemos. A nossa salvação, amados irmãos, é fruto da graça de Deus que recebemos pela fé. E agora me escute e me entenda, não somos salvos pela fé. Se isso fosse uma obra, como se isso fosse uma obra da nossa parte. Mas a fé é como um instrumento pelo qual recebemos a graça da salvação, irmãos. A fé é um dom de Deus. Somos salvos pela graça, pela obra de Cristo na cruz. E Ele nos deu a fé como um braço que se estende para receber a salvação. Nós somos como aquele mendigo na calçada, que não pode fazer absolutamente nada, mas quando você passa e tira dezão e dá para ele, ele estica o braço e recebe. Graça, poder, misericórdia. Nós não podemos dar nada para Deus em troca, além de receber de Deus a bênção da salvação. Tudo é de Deus, irmãos, tudo. Nós temos que ter a plena certeza de que jamais perderemos a salvação. Como diz o verso 5, é Deus quem nos guarda com o seu poder. Quanto poder? Quanto poder demanda para nos guardar? Todo o poder. Quanto poder Deus gastou para fazer o universo? Nada, porque Ele é todo poderoso. Quanto poder Ele gastou para nos salvar? Nenhum, porque Ele é todo poderoso. Quanto poder Ele usa para nos guardar? Todo o seu poder. Nada nos tira da mão dEle. Por fim, irmãos, o verso 5 diz que a salvação revelar-se-á no último tempo. E pois bem, meus irmãos, logo Cristo voltará, e será na sua vinda que seremos resgatados deste mundo mau, e então desfrutaremos da eternidade que está preparada para todos nós, salvos, eleitos por Deus, conforme sua graça, que nos predestinou para sermos filhos. Para encerrar então, irmãos, ainda que vivamos nesse mundo caído e cheio de males, com tantas dificuldades, ainda assim, queridos, nós devemos viver para a glória de Deus. O alento para as nossas almas cansadas é saber que um dia, e creio que não esteja tão longe esse dia, isso tudo vai acabar. Se morrermos, então estaremos com o Senhor. Se estivermos vivos, quando Ele voltar, então subiremos para nos encontrarmos com Ele nas nuvens. Esta, irmãos, é a esperança que nos move, pois seja como for, Deus é poderoso para nos sustentar até o dia final. A Bíblia, queridos, nos garante que já fomos salvos. Estamos sendo salvos e seremos salvos. Em Cristo já fomos justificados. Justificados, seguimos neste mundo no processo de santificação que somente os filhos de Deus podem experimentar. Mas quando tudo isso finalmente terminar, seremos glorificados. O pecado, irmãos, não pode mais nos condenar. Ainda que continue sendo um poder que nos ataque, mas em Cristo estamos sendo salvos deste poder. Quando o ponto final de toda a história da humanidade acontecer, então seremos livres, permanente e eternamente do pecado. Lá na cruz, Cristo nos salvou do peso do pecado contra nós, da acusação. No presente, Ele nos livra, nos salva da opressão deste pecado. Lá na glória, nós seremos salvos da presença do pecado. O ponto final, irmãos, foi posto sobre todas as coisas, quando Cristo naquela cruz morreu e quando Ele ressuscitou. E nós viveremos um dia, eternamente, na presença desse Deus. Amém?